Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. O vídeo de hoje eu vou gravar a fim de clarificar um ponto interessante que algumas pessoas, no último vídeo, quando eu disse que não considero os arminianos como meus irmãos em Cristo, assim como eu não considero os romanistas, mormonistas, jeovistas e todas as seitas que trazem em sua corrente soteriológica o arminianismo, né? A velha heresia refutada nos cânonos de Dort e na história da igreja. Então, pelo fato de eu fazer essa declaração, algumas pessoas fazem postagens do tipo um comentário de Spurgeon considerando John Wesley, o fundador do metodismo ou da igreja metodista, como irmão em Cristo. E aí teve um rapaz que postou: olha o reformadinha. Não, meu amigo, reformadinha não. Reformadinha seria se porventura só eu caísse de paraquedas no assunto e eu aparecesse do nada, um Zé Ninguém como eu, né? E surgisse aqui nas redes sociais e falasse mais ou menos assim: não considero os arminianos como irmãos, mas nenhum outro ser humano fez essa declaração, apenas eu. Que daí sim, daí parece que soaria, né, como um reformadinho assim, ou como alguém que acha que é o dono da razão. Mas percebe que reformadinha não sou eu. Se você me chama de reformadinha, você tem que chamar de reformadinha os teólogos lá do Cânono de Dort. Porque foram os teólogos do Cânono de Dort que definiram o arminianismo como heresia. Tem que chamar John Owen, né, como reformadinha. Tem que chamar Spurgeon como reformadinha, né? Porque eles definiram o arminianismo também como heresia. Então, os arminianos, ou melhor, os remonstrantes, foram expulsos exatamente da Holanda, né? Pelos teólogos de Dort. Por quê? Porque eles foram tidos e taxados, definidos como heréticos. Se for para definir eu como reformadinha, então, meu amigo, tem que definir toda a história da igreja como reformadinha, tá? Quem cai de paraquedas no assunto não sou eu, mas são vocês. Que fique claro isso. Mas não é de hoje que eles não têm base, né, e amparo teológico e histórico para tentar refutar aquilo que teólogos sinceros falam. Não eu, né? Eu apenas sou um eco de toda a voz histórica da igreja. Então eles partem para falsas acusações, deturpações ou piadas de mau gosto, né? Como por exemplo, falam até da minha barba, né? Falaram até da minha barba, acredita? Falaram até que a minha voz foi modificada, foi alterada para dar maior número de visualizações. Eu não sei como. O canal é pequeno, não tem um crescimento assim, né? A minha voz é desse jeito, não tem como mudar, reclama com Deus que fez ela desse jeito. Falaram até da minha regata: olha, a tua aparência não condiz com a firmeza da tua voz, a autoridade que você fala, né? Você fala com uma autoridade, a tua aparência é de regata, o crente não usa regata. Olha a babaquice, olha um nível. Como é que eu vou debater com pessoas idiotas desse nível? Não tem como, né? Então eu gravo vídeos para tentar mostrar a verdade para aquelas pessoas sinceras que querem aprender e conhecer a verdade. Os nossos adversários, nossos opositores e opositores inimigos da cruz de Cristo sempre inventam falsas acusações. Falaram até da minha esposa há alguns meses, né? Mas sempre foi assim. Você sabia que o herege Erasmo de Roterdã ajudou a propagar, nos dias de Lutero, do século XVI, um boato de que Catarina von Bora, esposa de Lutero, depois, né? Catarina, quando estava noiva de Lutero, ela estava esperando um filho dele. Você sabia disso? Você sabia que os opositores de Lutero, depois de um ano de casados, nasceu o filho de Lutero, e depois eles começaram a propagar e a promulgar, disseminar, dizendo: olha, o filho de Lutero com Kate von Bora, ou Catarina von Bora, não é? O filho deles vai nascer com duas cabeças. Se não for com duas cabeças, vai nascer o próprio anticristo. Vocês sabiam disso? Então, os adversários do evangelho verdadeiro sempre inventam calúnias. Quando deturpam a verdade de Deus, inventam calúnias a nosso respeito, né? É interessante que eles falam muito de amor, né? Calvinista tem que ter amor pelos irmãos pentecostais arminianos. Eu acho uma incoerência, porque o amor, a tolerância e a paciência, a mansidão tem que partir só de nós calvinistas. Os teólogos calvinistas têm que ser pacientes e amorosos, mas os pentecostais não. Os pentecostais rasgam o verbo, chamam palavrão, chamam de babaca, chamam de moleque, manda vestir calça, manda fazer um monte de coisa. Aí ninguém fala para, né? O velho discurso do amor não aparece entre eles, né? Mas vamos lá, meus irmãos. John Wesley era arminiano ou não? John Wesley era calvinista ou não? Eu vou provar de uma vez por todas. Em primeiro lugar, entenda o histórico de John Wesley. John Wesley, ele saiu da igreja anglicana.
E a igreja anglicana, por sua vez, era de confissão calvinista. Quando ele saiu da igreja anglicana, porque rompeu com ela, não porque quis sair, assim como Lutero não queria sair da igreja católica, né? Mas porque foram expulsos de lá, então Wesley fundou o metodismo. Então Lutero passou boa parte, praticamente quase toda a sua vida na igreja anglicana, uma igreja de confissão calvinista. E quando vocês leem os escritos de Lutero, vocês percebem que ora ele vai pender para o calvinismo e ora ele vai pender para o arminianismo. Quando vocês dizem John Wesley era arminiano, isso é bobagem, porque, meu amigo, os escritos de John Wesley é mais favorável e mais coerente nós afirmarmos que ele era um bom calvinista. Sim, John Wesley, assim como o Granconato falou lá no programa do Vejam Só, sabia que Armínio era calvinista? Sabia disso? Pois é, e eu digo que você sabia que John Wesley era calvinista? Por quê? Porque ele teve uma formação teológica de uma igreja de confissão calvinista, a igreja anglicana. Então, tanto John Wesley quanto Jaco Arminius, eles eram muito inconstantes. Como diz o meu mestre Jailson Serafim, olha, eles sofriam de bipolaridade, né? Ora, eles oscilavam, ora defendiam, ora não defendiam, não eram consistentes. Né? Não tinham posições firmes como eu tenho, como outros calvinistas têm, né? Então eles pendiam assim. Então é muito difícil definir o que eles criam na verdade. Mas John Wesley era um bom calvinista e o seu histórico saiu de uma igreja calvinista. Olha só o que diz John Wesley. Se você me apresentar algum arminiano hoje, tá bom? Se você me apresentar algum arminiano hoje que defenda o que John Wesley, arminiano, defendia, ok? Eu vou considerar esse arminiano como irmão, ok? Vamos fazer isso? Vamos fechar um acordo? Se você apresentar alguém que vai defender o que John Wesley, arminiano, defendia, eu vou dar meu braço a torcer e vou dizer a paz do Senhor, a paz de Deus, graça e paz, meu irmão arminiano. Tá bom? Vamos ver se John Wesley era de fato arminiano ou era calvinista. John Wesley, ele disse assim, no seu sermão chamado Pecado Original, volume 2, página 3, ele diz assim, quando Deus abre os nossos olhos, nós vemos que antes estávamos sem Deus, ateus no mundo, não tínhamos por natureza nenhum conhecimento de Deus e nenhuma relação com Ele. Na verdade, não poderíamos conhecê-lo por nenhuma das nossas faculdades mentais, ou faculdades naturais, melhor dizendo. Não podíamos atingir o conhecimento de Deus através de nenhuma delas. Por nosso entendimento natural, não podíamos percebê-lo mais do que vê-lo com os nossos olhos, pois ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem Ele o quiser revelar. Veja o que diz ainda no seu sermão O Caso da Razão Imparcialmente Considerado, volume 2, página 10. Diz assim, mas reconhecei ao mesmo tempo que ela é totalmente incapaz de dar fé, esperança ou amor, e consequentemente de produzir que a verdadeira virtude, que era a felicidade substancial. Esperar estas coisas de fonte mais alta, do Pai, dos Espíritos, de toda a carne. Procurai recebei-as, não como vossa própria aquisição, mas como dádiva de Deus. Levantai o vosso coração para Ele, que dá a todos os homens liberalmente, e não lhes lance em rosto. Somente Ele pode dar aquela fé que é a evidência, a convicção das coisas não vistas. Somente Ele, de novo, ok, Deus, pode fazer-nos gozar a esperança viva de uma herança eterna nos céus, e só Ele pode derramar o seu amor no vosso coração pelo Espírito Santo que vos é dado. Onde que John Wesley defendia o livre-arbítrio? Na verdade, o primeiro ponto aí, ele está contraditando o livre-arbítrio. Mas John Wesley também rejeitava a eleição condicional. E ao que tudo indica, ele defendia a eleição incondicional, que é a que calvinista defende. Ok? Olha que baita arminiano ele era. Olha o que diz John Wesley. Um comentário, numa notinha, num comentário de Romanos 9:11, diz John Wesley, para que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, o propósito de escolher ou eleger a semente prometida, não pelas obras, por algum mérito precedente à sua eleição. Olha, Deus não elegeu, né? Trocar em miúdos aqui, Deus não elegeu porque anteviu a fé, ou porque alguém, por causa de boas obras, ou porque alguém confessaria a Cristo. Não. Por algum mérito precedente à sua eleição, não pelas obras Deus o escolheu, senão por aquele que chama segundo o seu beneplácito, que elege para esse privilégio a quem quer. Veja ainda o que diz o mesmo Wesley, numa outra nota em Romanos 9:16. Assim que a bênção não depende do que quer nem do que corre, não resulta nem da vontade nem das obras humanas, senão da graça e do poder de Deus. A vontade humana se opõe aqui à vontade de Deus e o correr do homem à ação divina.
E essa declaração geral não se refere exclusivamente a Isaac e Jacó ou aos israelitas nos tempos de Moisés, senão também a todos os filhos espirituais de Abraão até o fim do mundo. Olha aqui, rejeitando a eleição condicional. Veja ainda o que John Wesley defendia a expiação limitada. Vamos lá? Olha o que diz John Wesley. Deixa eu conferir aqui a devida fonte. Numa nota de um comentário em 2 Tessalonicenses 2 e 3, diz Wesley: sem dúvida, em muitos sentidos, é inegável que o Papa tem direito a esses títulos. É manifestadamente o homem no pecado posto que seu pecado aumenta de forma desmedida. E é também correto chamá-lo filho da perdição, porque tem provocado a morte de multidões de pessoas, tanto entre opositores como seguidores, destruindo inúmeras almas, de modo que ele mesmo morrerá para sempre. Olha o que Wesley vai dizer em um comentário sobre Mateus 20, verso 1. O que em primeiro lugar se propõe mostrar é que muitos dos judeus serão rejeitados e muitos dos gentios serão aceitos. Meus irmãos, eu estou apenas destacando alguns comentários. Eu poderia citar N comentários de John Wesley, cada um dos pontos do calvinismo, ele ratificando e corroborando. Uma questão de tempo, eu vou destacar apenas alguns, ok? Mas John Wesley também defendia exatamente a graça irresistível de Deus. Olha o que diz John Wesley num comentário, numa notinha sobre João 6,45. Todo aquele que do Pai ouviu, ele e somente ele crerá. Olha o que declara ainda John Wesley no livro Controvérsia Calvinista, volume 7, página 480 e 481. Diz Wesley: eu creio que a graça que traz fé e, portanto, a salvação para a alma é irresistível naquele momento. Eu creio que a maioria dos crentes pode se lembrar de alguma vez quando Deus irresistivelmente, não é calvinista aqui falando, tá? Era um cara que era arminiano. Vamos lá? Eu creio, a maioria dos crentes pode se lembrar de alguma vez quando Deus irresistivelmente os convenceu de pecado. Eu creio que a maioria dos crentes, em outras ocasiões, viu Deus agindo irresistivelmente em suas almas. Vamos ver. John Wesley, melhor dizendo, ele não cria na perda de salvação, mas ele cria na perseverança dos santos. Olha o que diz Wesley em um comentário sobre Filipenses 1 e 6. Aquele que, depois de justificá-los, começou a santificá-los, continuará esta obra até que culmine na glória. Olha o que diz ainda um comentário em Atos 15:40. Quão poderosa é a graça de Deus. Ainda estou no mundo, rodeados pelos pecados e das múltiplas armadilhas de Satanás, e apesar da incrível fraqueza e degradação de nossa natureza, a graça de Deus vence todos os obstáculos, nos santifica, nos sustenta e nos guarda até o fim. Olha ainda em João 8:36, John Wesley comentando: assim que, se eu vos libertar, participarão do mesmo privilégio, libertados da culpa e do pecado, morarão na casa de Deus para sempre. Baita arminiano era John Wesley, né? Eu tiro não o meu chapéu, mas o meu boné para ele. Me apresente algum arminiano hoje que declare assim como John Wesley arminiano declarava. Eu queria dar meus parabéns, porque se eu vivesse naquele contexto, eu escreveria exatamente o que Spurgeon escreveu para John Wesley. Porque John Wesley reconhecia de fato a soberania de Deus, confirmava os 5 pontos da tulipa, cria somente na justificação, somente pela fé em Cristo. E se eu estivesse nos dias de Spurgeon, eu usaria também, escreveria cartas, escreveria textos elogiando John Wesley. Me apresente algum arminiano hoje que defenda o que ele defendia. Aí eu vou apresentar comentários ele dizendo, ele sendo antagônico a tudo isso. De novo, assim como Jacó Armínio, ele oscilava, mas ele cria sim, ok? Deixa eu te dizer um negócio para encerrar aqui. Todo arminiano, todos esses arminianos modernos hoje, de duas, uma, ou ele é hipócrita ou ele é um blasfemo herético, ok? Ele é hipócrita porque se um arminiano dobra os joelhos na beira da cama e agradece a Deus dizendo: Senhor, obrigado por me eleger. Obrigado por enviar o teu Filho Jesus Cristo a morrer por mim, um ser tão pecador, e consumar todo o plano redentor, o plano salvífico. Muito obrigado, Senhor. Se ele agradece unicamente à pessoa de Deus, logo ele é hipócrita. Mas na oração dele não vai existir o livre-arbítrio. Obrigado, livre-arbítrio, por ter me salvado. Então, se ele agradece somente a Deus, né, e de joelhos ele tem uma fé monergística, então, meu amigo, ele é hipócrita. Porque na teoria ele prega totalmente diferente. Agora, se um arminiano dobra os joelhos, agradecendo ao livre-arbítrio, ele é blasfemo e herético. Livre-arbítrio, eu te agradeço. Deus me escolheu, ok, mas... reticências. Mas, se não fosse meu livre-arbítrio optar em escolher Deus, né? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já cantava o velho Taleco.
Então, meu amigo, se você dobra os joelhos agradecendo ao livre-arbítrio, Senhor, o Senhor me salvou, mas eu agradeço a minha livre escolha. Ah, se não fosse ela, né? Então, se ele agradece ao arbítrio, logo ele é um blasfemo e um herético. Então, de duas uma, ou ele é hipócrita, porque na oração ele não vai agradecer ao arbítrio, mas vai agradecer unicamente a Deus. Então, ele é hipócrita e ele é inconsistente, porque de pé ele prega outra coisa. Mas se ele dobrar os joelhos, agradecer ao livre-arbítrio, ele é blasfemo e herético. Então, não tem como fugir. John Wesley agradecia unicamente a Deus pela salvação e por isso que Spurgeon o considerava como irmão. Meus irmãos, eu espero tê-los ajudado. Forte abraço.